Olá, as pessoas, tudo bom? Então vamos lá. A gente hoje tem algumas questões bastante interessantes para discutir. Nessa primeira parte, eu devo falar um pouquinho sobre o conceito de preconceito, o histórico do conceito e passar um videozinho para vocês, já que vocês pediram. Eu vou atender esses pedidos porque, obviamente, tem gente que fala muito melhor do que eu sobre algumas coisas. E aí, quando eu acho isso, eu passo para vocês. Vamos lá, então, né? A gente está nas aulas de 41 a 44, né? E na aula anterior, a gente discutiu um pouco atitudes, atribuições e influência social, né? E eu falei que tinha interesse bastante grande em falar de atitudes, principalmente, mas basicamente a gente entender como avaliamos o mundo, como damos sentido ao mundo e como isso pode influenciar as pessoas, né? Então a gente entender um pouquinho como a psicologia social trata o conceito de atitudes, a tradicional, a crítica, né? Se bem que o povo desse manual é bem construcionista, e para mim está sendo bacana também trabalhar com essas ideias com vocês, né? Falei que não sou especialista nisso, eu estou mais para o materialismo histórico, mas esse diálogo vai ficando bacana também. E a influência social, né? Essa ideia então de a gente imaginar que a gente está aí trabalhando para tentar influenciar alguma coisa, mudar as atitudes das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre preconceito e comportamento pró-social, principalmente sobre preconceito. Também vou tentar dar uma pincelada em comportamento pró-social, né? Espero que dê tempo nos vídeos. Estou gravando o primeiro agora, vamos ver quanto tempo vai levar. Estou tentando encurtar também esses vídeos a pedidos de vocês. Então, a primeira parte da aula vai ser preconceito e a segunda, comportamento pró-social. A primeira parte do vídeo é bem uma introdução ao conceito de preconceito, para depois a gente falar das teorias hegemônicas e da proposta crítica, né, do autor, que se eu não me engano se chama Keith Tuffin, e é um autor da Nova Zelândia. Isso foi muito legal, né, porque ele traz algumas coisas bacanas para a gente pensar que são semelhantes ao Brasil, né? Então vamos lá. Primeiro, eu estou seguindo bem o esquema que ele fez, mas vou acrescentar uma coisinha ou outra que eu me lembrar. Primeiro a gente entendeu o que é preconceito, né? Eu vou começar pela minha parte e depois eu entro no texto dele, tá? Em geral, a gente associa preconceito, e muita gente usa essas duas formas como sinônimos, porque elas já foram, mas depois mudou um pouco, como preconceito, ou um conceito prévio, né? O que acontece? Essa ideia de que há um conceito prévio, ela muitas vezes funciona como assim, é necessário. A gente, para aprender alguma coisa, a gente aprende o conceito antes, né? Como a gente veio fazendo. Vamos aprender atitude, depois a gente aprende preconceito. Então há um pré-conceito. Mas na filosofia, ou no pensamento em geral, até o século XX, preconceito não tinha a ver com o que a gente chama hoje de preconceito, né? Que é o julgamento negativo de alguns grupos de pessoas. E a gente já vê melhor como é que ele define isso aqui. Preconceito passou a ser usado como um pensamento errôneo dentro da questão lógica, né? Então, quando eu tomo um conceito como dado e ele atrapalha a minha forma de desenvolver o raciocínio, tá? Essa ideia que foi trazida para o campo da psicologia para o julgamento errado. Então, quando eu julgo um grupo de forma errônea, né, atribuindo a ele características que não são dele, né, desse grupo. Então, esse conceito de preconceito foi fazer sentido, ou assumiu essa conotação já nos anos 20 do século 20, sempre em torno dos famosos irmãos Alport, Floyd Alport e Gordon Alport, né? A partir dali que se fala do preconceito como esse julgamento errôneo sobre os grupos, porque é um aprendizado errôneo, né? Eles afirmam, e outros autores vão seguir afirmando, que ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende a julgar de forma errada. E isso é muito grave. E aí eu acho que a gente já entra no texto, né?
em que o autor vai dizer que o preconceito, a discriminação e o racismo, então é muito legal porque ele já está associando o preconceito a esses outros fenômenos, né? Então, o preconceito, a discriminação e o racismo estão associados com os tratamentos mais desumanos com outras pessoas. Então, isso na história da humanidade, que são a escravidão, o genocídio e a colonização. Eu achei esse texto muito legal por isso. Em geral, a gente toma como modelo o genocídio, que é uma forma. A gente precisa entender esse fenômeno, né? Principalmente hoje no Brasil. E normalmente a gente fala do genocídio dos judeus, né, na Alemanha nazista. E é realmente um caso a ser paradigmático, a gente precisa entender. Mas muitas vezes a gente fala disso e esquece da escravidão e da colonização, né? Então, esse autor chama a atenção para o fato de que estão todos esses eventos, né, esses fenômenos humanos, da escravidão, do genocídio e da colonização, são grandes expressões do preconceito. Tá? E o que seria, então, o preconceito? Né? Assim, só para eu fazer mais um momento cultural que não está lá no texto dele, porque ele não se dedica tanto a esses detalhes, né? Mas eu falei isso na aula, mas para registrar em vídeo. Aquele modelo de atitudes que a gente viu, o ABC, né? Que é o do afeto, do behavior, né? do comportamento e da cognição, tem o seu correspondente no preconceito. Então é como se a gente tivesse a atitude negativa, né, o afeto negativo, que é o preconceito enquanto tal, o conteúdo cognitivo, que são as crenças, baseadas em fenômenos, as crenças quando individuais, e que se alimentam dos estereótipos que são culturais. Né? Então a questão do racismo, a questão do sexismo, que a gente já vai falar, tem estereótipos culturais e aí vai alimentando crenças individuais. E, por fim, a discriminação, né? Que é quando eu me comporto de uma forma discriminatória. Né? Ou seja, aquele esquema do Alport que eu falei com vocês, né? Quando eu falo mal de alguém, conto piadinhas e coisas do tipo, que é a antilocução, né? Ou seja, quando eu falo mal, né? De algum grupo. Depois vem a evitação, né? Então é aquela história, eu evito lugares em que o grupo alvo do meu preconceito se encontra, uma pessoa vem andando, eu atravesso a rua, eu saio da sala, né? Coisa do tipo. Aí vem a agressão verbal, a agressão física, a destruição de coisas relacionadas àquela etnia, aquelas pessoas, e por fim o genocídio, né? Então, isso é a discriminação, né? São os efeitos observáveis da atitude negativa, que é o preconceito. Então, esse julgar negativo, né? Os julgamentos negativos sobre outras pessoas podem estar, essa é a definição, né? Um julgamento negativo sobre outras pessoas, e isso pode estar profundamente assentado e ser resistente à mudança. O que eu acho importante do que a gente está discutindo aqui, além de conhecer o preconceito, um pouco das teorias sobre o preconceito, é a gente aproveitar o que a gente já estudou, inclusive do Baró, né, e a gente pensar que se a colonização está diretamente vinculada a preconceito, uma psicologia colonizada é também uma psicologia preconceituosa. Né? A gente pensar no nosso preconceito em relação à própria loucura, em relação ao sofrimento psíquico, em relação a determinados grupos sociais, a invisibilização desses grupos, a gente vai falar um pouco mais disso, né, do preconceito, quando ele não necessariamente é explícito, mas ele é muito forte. Tá? Então, essa é a ideia do julgamento negativo profundamente assentado, né, e de ser resistente à mudança. Lembram que eu falo? Que a gente aprende essas coisas aqui, o pessoal da psicologia escolar crítica aprende lá um pensamento crítico, a gente sabe que não é para fazer clínica individual nos aparelhos de políticas públicas, e aí chega lá e faz. Né? Alguma coisa está esquisita aí. Talvez o preconceito seja uma possibilidade, uma hipótese para a gente pensar como presente nessas questões. Né? E daí ele cita alguns preconceitos mais conhecidos. Então, preconceito contra pessoas de cor, contra culturas,
gênero ou idades diferentes. Né? Ou ainda, eu estou sintetizando, né? Ele vai falando um monte de coisas dessas, mas a altura, né? Ou muito alto, baixinho, né? Peso, deficiência, religião, educação, afiliação política, ocupação. Então, tudo isso é alvo de discriminação na nossa sociedade. Né? Ou ainda algumas bases mais triviais, como a aparência, a roupa, a cor do cabelo, a pessoa ter tatuagem, usar piercing, o que a pessoa bebe, o que a pessoa come, com quem a pessoa anda. Né? Essas coisas no cotidiano são possibilidades de expressão do preconceito. E aí, quando ele fala da história do preconceito, ele fala de incontáveis narrativas de diferentes grupos culturais, étnicos e raciais que se organizam para dominar e explorar outros. Então veja que ele está colocando o preconceito como base, inclusive, para a gente pensar o capitalismo, né? Para a gente pensar a nossa organização social. Isso é muito interessante, né? Porque justamente é o próximo argumento do autor. O imperialismo europeu e a colonização se tornaram um fundamento importante para a cultura do preconceito nos últimos 500 anos. Então é difícil a gente entender o preconceito hoje se a gente não entende a colonização, se a gente não entende o imperialismo. Eu gostei muito dessa questão que o texto traz, né? Para a gente entender como vem se conectando as coisas que a gente falou até aqui. Daí ele menciona algumas influências mais recentes. Então, lá no século XIX, ele vai dizer que o racismo foi codificado pela cor. Ou seja, a gente está falando dos efeitos já da escravidão no mundo, né? A gente tem com a colonização. Lá a partir os autores da decolonização falam de 1492, né? A descoberta das Américas. Mas a gente vai ter uma relação bastante preconceituosa com os indígenas dos diferentes países e com a questão da escravização de africanos. Né? Então, no século XIX, e como eu falo para vocês, eu sempre faço essa imagem, né, do século dos grandes conflitos, a gente tem uma luta pela abolição e com a abolição uma ideia de que uma vez que os negros e negras livres estão em condição de igualdade, e essa é a pegadinha, né? Porque se estão todos livres, estão em condições de igualdade, por que eles vivem tão mal na pobreza, enquanto os brancos vivem melhor? Né? E a grande explicação para isso vai ser uma explicação racista, né? Um racismo científico. Tomar a raça como uma crença, e é legal ele colocar isso como uma crença sociobiológica que se transformou em conceito pseudobiológico que carece de validade científica. Para quem se interessa pelo tema, eu recomendo fortemente o livro da Lilia Schwartz, uma antropóloga brasileira, chamado O Espetáculo das Raças, em que ela mostra como cientistas brasileiros do século XIX, inspirados em cientistas europeus, defendem as teorias racistas obviamente, da supremacia branca e da inferioridade negra como algo biológico. Basicamente, qual é a ideia? Que eu estou acrescentando ao texto, tá? É um momento cultural. Tem duas grandes teorias da origem da humanidade, né? A monogenia e a poligenia. A monogenia, baseada na Bíblia e outras fontes posteriores, afirmando que nós temos uma origem única, né? A poligenia vai falar que nós temos origens várias. E essas origens várias dão origem às diferentes raças. E com isso afirma-se que a raça negra, por constatação científica, né, por constatação social, é inferior biologicamente. Né? Então, o racismo, né, vai ser codificado, vai ser organizado no século XIX em torno da cor. E então, esse racismo, como apresenta o autor, é uma ideologia para sancionar a dominação e a exclusão.
O que significa, então, o racismo? É agrupar pessoas a partir de características fenotípicas e atribuir características negativas a membros desse grupo. Então, desde o século XIX, criminalidade, a gente já falou aqui da frenologia, né, que comprovadamente não fazia sentido, tal como a ideia de raça não faz sentido, mas os cientistas continuaram usando, mesmo sabendo, ou talvez podendo saber que aquilo não estava correto, e aí vai lá e segue fazendo. Lembram dos psicólogos que fazem o que não devem? É mais ou menos essa coisa que a gente está falando aqui, mais ou menos o mesmo mecanismo. Então, essa ideia, né, de atribuir criminalidade, preguiça, uma natureza inferior, violenta, uma exacerbação da sexualidade e várias questões que vão sendo atribuídas ao grupo por características fenotípicas, né? Então eu olho para a pessoa, ela tem um determinado fenótipo, ela carrega todas essas outras características, tá? Isso não se sustenta, obviamente, mas é como a gente funciona até os dias de hoje. Então, a reta final dessa primeira parte, né? No século XX, a gente tem alguns desdobramentos importantes, tá? Bem resumidão. Primeiro, a ciência da eugenia, né? Ciência entre aspas. Daí a teoria da superioridade ariana e mais algumas outras coisas. Então, vou falar um pouquinho, né? A ciência da eugenia. A eugenia significa boa origem, né? Uma pessoa de boa origem, de uma hereditariedade boa. Então é essa a ideia. Eu venho de uma raça superior e preciso manter essa pureza. Vocês sabem que esse termo foi criado por uma pessoa extremamente importante para os testes psicológicos e para a psicologia de uma forma geral. Afinal de contas, a única coisa que só psicólogo pode fazer no Brasil é aplicar testes. Agora estão querendo tirar isso e está uma briga danada. Então, a ideia de eugenia está na base de toda essa questão da psicologia diferencial, de como eu vou mensurar diferenças. Quem criou esse termo foi o Francis Galton, né, sobrinho do Darwin, um dos grandes estatísticos do século XIX, e uma das maiores influências, né, na formação dos testes psicológicos, que tinha a ideia brilhante, o Galton pensava isso efetivamente, em esterilizar pobres, né? Porque a pobreza é sinal de raça inferior, de biologia inferior, né? E se eu esterilizo, eu não preciso matar, mas eu esterilizo, impeço que se reproduza, eu vou eliminando as mazelas sociais, porque elas estariam nos pobres, né? O que torna o mundo ruim são os mestiços, e então selecionando os melhores genes. Essa ideia também é do Conde de Gobineau, de embranquecimento do Brasil. Então, todo um projeto de branqueamento do nosso país está vinculado à eugenia. A gente tinha sociedades eugênicas no Brasil, né? Não sei se ainda tem literalmente, mas obviamente nós temos, né? Talvez informalmente. Mas vocês devem conhecer essa história, a gente pode conversar mais, mas o próprio Monteiro Lobato, famoso autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós gostamos tanto, era eugenista, né? Então a nossa cultura está bastante tomada, inclusive, né, cultura infantil, literatura infantil e tantas outras coisas estão muito tomados por algumas ideias eugênicas, né? Acho que eu já falei, né? Os princípios da psicanálise no Brasil, um bocado de coisa gira em torno da eugenia. Essa ciência, então, da eugenia teve uma expressão muito forte, como a gente já falou, que é a teoria da superioridade ariana e o extermínio de 11 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus, 5 milhões de poloneses, comunistas, homossexuais, oponentes políticos e outros indesejáveis, né? Uma outra força enorme do racismo no século XX é a escravidão, que foi justificada por questões religiosas, né? Então a religião, que é um dos grandes espaços da ética, justificou a escravidão porque há aqueles que têm alma e aqueles que não têm, ou podem vir a ter uma vida espiritual um pouco melhor porque têm contato com cristãos tão puros e representantes do amor cristão
que são capazes de escravizar e matar e açoitar e torturar, né? Então, essa é a ideia da justificação, né, da escravidão, inclusive pela religiosidade e pela teoria das raças. E isso é interessante do texto, como eu já falei. Né? A gente fala do horror do extermínio de 11 milhões de pessoas, mas às vezes a gente esquece de falar do horror dos 60 milhões de pessoas traficadas, né, retiradas das suas origens à força e levadas para trabalho escravo ou trazidas para o trabalho escravo nas Américas. Outra expressão clara disso, né, desse colonialismo imperialista, é a política do apartheid na África do Sul. Né? Então, um país africano predominantemente negro, né, ou preto, sendo dominado por brancos que criaram leis efetivas, né? Então criaram instituições e regras, né, e um direito que justificava o racismo e o preconceito e que impedia as pessoas negras de participar de diversos espaços, de diversos direitos. Né? Então aqui vale também a pena conhecer um pouco da história do Nelson Mandela, né, da família dele, para entender um pouquinho do apartheid e imaginar o que é a África pós-apartheid. Né? Então, além disso, tem as inúmeras ocorrências cotidianas, né, o racismo sutil e o preconceito indireto. E para falar um pouquinho disso, eu vou fazer aquele mesmo esquema de botar o videozinho aqui, espero que dê certo, né? Eu coloco um vídeo que é da TV Boitempo, né? Com um autor brasileiro negro falando sobre o racismo estrutural de uma forma geral, mas que faz parte do que a gente está falando, né? Dessa ideia de um suporte institucional e legal e que tanto naturaliza o racismo que a gente talvez nem perceba que é racismo o que a gente faz ou o que a gente percebe no dia a dia. Tá? Então, esse nosso primeiro vídeo vai terminar com essa participação e no próximo vídeo eu chego com as teorias hegemônicas do preconceito. Vamos lá, espero que tudo dê certo. O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? Esqueçam, vou ficar falando em cima porque eu não quero fazer propaganda de ninguém. Pronto, se aparecer outra, eu corto. Vamos lá. O que a gente chama de racismo estrutural? Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, é a discriminação, né, quanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque se fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente.
Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar 2 exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de 3 dimensões do racismo, entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses 3 pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São 3 pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que... Os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não. É porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema político e tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, como deveria causar, né? O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes
E isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo meio cotidiano, se assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque. Começou a liquidação Dia das Mães Shopee. Meu Deus, mais propaganda, desculpem, sabem que eu não tenho culpa sobre isso. Na sociedade, quando se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo, que também é estrutural. A condição do homem, né? O privilégio masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas.